Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus nos envolva e que aquilo que nós todos conversarmos aqui possamos levar para as nossas reflexões, porque esta doutrina é tão importante e tão esclarecedora. E não é por menos que ela veio pela mão de um espírito muito preparado para fazer todo o recolhimento de informações e colocar de forma didática para nós, que foi Allan Kardec, um pensador, um cientista, um intelectual, professor, escritor. E ele deixou muita coisa escrita, nem tudo foi publicado. Alguns dos seus textos, das suas anotações, foram depois inseridos em obras póstumas após a morte do mestre, quando ele retornou então à pátria espiritual. Em obras póstumas, no capítulo 14 da primeira parte, Kardec faz um texto muito interessante, que ele cita a nossa vida como uma caminhada por uma estrada. Muitos já devem ter escutado essa história, mas ela é muito bonita. E ele intitulou O Caminho da Vida. E ele começa assim: suponhamos que nós vamos andando por um caminho, e vamos imaginar então que ele fala numa estrada confortável, gostosa. Vamos imaginar uma estrada de terra, num lugar bucólico, com muitas flores, árvores, pássaros, uma brisa refrescante, sob um sol bonito, um céu azul, e que a gente caminhe naquela estrada gostosa, mas só que, de repente, nós vamos dar de frente com uma floresta. A estrada acaba ali. Pela nossa intuição, nós sabemos que temos que adentrar a floresta e atravessá-la. E é isso que fizemos. Essa floresta é cheia de baraços, de galhos com espinhos cortantes, muitos insetos que mordem. As árvores são altas, as copas frondosas, de forma que ela é escura e úmida. A lama, a pedra, mas a gente vai seguindo com toda a dificuldade. Até que a gente sai da floresta e reencontra a continuação daquela estrada gostosa. E vamos então agora, saindo da floresta, como diz no popular, todo lanhado, todo cortado, com feridas, mas aí começa a cicatrização e a gente vai caminhando. Num espaço que não é regular, de repente aparece outra floresta. E nós novamente adentramos. Só que agora a gente já tem um pouco de experiência da outra e fica um pouco melhor. Mas a luta é grande, os desafios são enormes, há muito labirinto, há muito caminho falso que pode nos levar a precipícios, a pântanos, e a gente vai seguindo e atravessa. E assim a vida vai indo. Cada vez essa floresta que vai vindo, ela representa assim uma facilidade maior para a gente passar. Numa delas a gente vai encontrar um lenhador que vai também nos dar informações importantes de como passar por florestas, porque ele tem muita experiência. E vamos indo. De modo que essa estrada vai terminar no alto de uma montanha. E quando nós estivermos lá em cima e olharmos para trás, para baixo, é um local também muito lindo, mas a gente vai ver toda a estrada que nós percorremos. Todas as florestas
que passamos. E chegaremos então daquele local com um sentimento de felicidade muito grande, de um dever cumprido, de vitórias, de desafios vencidos, de sofrimentos superados. Allan Kardec diz que essa estrada é quando estamos no mundo espiritual. E as florestas é quando estamos encarnados. Quando viemos para a matéria enfrentar os desafios que nós temos que vencer. Porque há uma conotação que a gente tem que ver bem. O mundo físico, ele não é castigo. Ele se nos apresentam desafios que nos forçam a evoluir. Então, a expiação, quando ela vem, não é um castigo para a gente sofrer, mas é porque o sofrimento nos impulsiona a aprender coisas diferentes, senão a gente sempre se acomoda no mesmo lugar. Nós aqui ainda estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós sabemos que somos criados pelo Pai simples e ignorantes, e através da ferramenta matéria, o Espírito promove o seu crescimento, a sua evolução. Deus, Espírito, que é o ser inteligente da criação, que habita todo o universo, e a matéria. Nosso planeta é provas e expiações. Estamos no início ainda de uma escala. Por quê? Primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes ou ditosos, divinos ou celestes. Só que cada fase dessa, existe N ciclos, não é só um, são vários. E como diz Emmanuel, a passagem da fase da classificação de provas e expiações para a regeneração não vai ser num momento exato. Olha, hoje, quando virar 00:01, nós seremos planeta de regeneração. Não. Isso porque o tempo espiritual é diferente do tempo material. Então isso vai levar muito tempo ainda. E nós vivemos num planeta de provas e expiações, ainda onde o mal ele é predominante. Pelo menos ele faz muito barulho. E a gente pode ver isso de forma muito clara, como nós ainda, eu digo nós, eu estou falando de mim, né? Como nós ainda temos assim um apego às questões negativas da vida. Então, se a gente fala de uma telejornal, de novelas, telejornal você liga, é assalto, assassinato, é roubo, é sequestro, desvio de dinheiro, acidentes, causas da natureza que morreu muitas pessoas. 99% das notícias são isso. As telenovelas, que eram muito populares antes das redes sociais, e há muitos anos atrás nós tínhamos uma entrevista que me marcou, porque existia na Rede Globo uma pessoa que se chamava Boni, acho que muitos devem conhecer. Antes dele era Walter Clark, depois veio o Boni, agora é o filho dele, Boninho. O Boni era a pessoa que cuidava de toda a produção artística, né, de entretenimento. E ele foi entrevistado no Jô Soares. E aí o Jô Soares falou assim, pois, aí eu recebo muita pergunta aqui, Boni, eu queria que você respondesse agora para todo o público. Por que no horário nobre não se coloca telecurso 1º grau, telecurso 2º grau, música clássica? E ele disse assim, nós somos uma indústria de entretenimento. Nós, como toda empresa, precisamos de lucro.
E o nosso lucro só vem com a audiência. Se nós colocarmos isso, tirarmos que é de madrugada e colocarmos no horário nobre, a empresa vai falir. Não teremos audiência nenhuma. Por quê? Ele ainda falou bem esse termo assim. Além dos telejornais, as novelas têm que ter assuntos apimentados, que prendem as pessoas. E o que eram os assuntos apimentados? Traição, alguém que passa a perna em outro, a luxúria, a vingança. Quem matou Odete Reutemann? O último capítulo foi uma das maiores audiências do Brasil. Imagine se a emissora se recusasse a passar o último capítulo, que ia mostrar quem matou, como ela morreu. Então, por aí a gente vê que nós estamos ainda muito ligados às questões materiais. Então, meus irmãos, vamos seguir o nosso aqui roteiro. Santo Agostinho, que teve vários livros escritos na sua época, né? Confissões é um livro muito bom dele. Ele fala assim que o indivíduo chega num ponto que quando ele cai, ele precisa de uma graça divina para se levantar. Então, mais uma vez vou falar para mim, somos almas caídas. Mas a gente costuma dizer assim, a alma caída, Judas é uma alma caída porque matou Jesus. Fulano, que é um serial killer, é uma alma caída. Mas Santo Agostinho se referia a almas caídas a todos aqueles que sofrem. E hoje a gente vê uma angústia muito grande nas pessoas. E a gente já vai até falar sobre isso, porque Kardec faz um registro importante. Então, Santo Agostinho diz assim, para que a gente saia do sofrimento, é necessário que tenhamos uma graça divina. Mas o que é a graça divina, segundo Santo Agostinho? Então, nós vamos pegar aqui o que ele escreve. E ele fala algo ainda muito importante sobre a questão do livre-arbítrio. Porque nós é que decidimos, é que escolhemos, fazemos o que queremos. Ele diz assim, o livre-arbítrio é um dom de Deus, uma faculdade intrínseca ao ser humano, e que dá a ele a capacidade de escolha, de decidir, de optar por diferentes caminhos, tendo total liberdade de agir. E afirma ainda Santo Agostinho que o mal não existe, mas ele diz que é ausência ou desvio do bem. Continuando, sobre a queda. Então, após a queda, o espírito se torna fraco para se reerguer sozinho. Por isso, Deus o ajuda com a graça divina. Então, o que é a graça divina segundo Santo Agostinho? É o auxílio que fortalece a vontade dos caídos, capacitando-a para cumprir os preceitos divinos e alcançar o bem. Então, a graça divina que precisamos para levantar da depressão, da ansiedade, do desgosto pela vida, é necessário que ela venha, mas ela vai sempre atuar na nossa vontade. É preciso que a gente queira, que a gente tenha vontade. Na estrada da vida, na floresta que estamos aqui no mundo físico, nós temos que ter vontade. Então tem uma passagem bem interessante, que são várias, né, de Jesus, uma delas que eu vou falar aqui, que é o paralítico de Cafarnaum, que ele estava falando numa casa que encheu tanto
que não havia como o paralítico ser levado lá dentro da casa. Aí desceram ele, fizeram uma abertura no telhado e desceram até Jesus. Jesus olhou para o paralítico e viu nele a fé que ele tinha de se curar. Mas Jesus não foi lá pegar o paralítico, levantar, bota o teu pé no chão, apoia, não tenha medo, bota o outro, vamos andar junto que eu vou te segurando. Não, Jesus disse, levanta-te, pega o teu leito e anda. E é assim que a graça divina acontece em nós. É necessário que a gente queira. E até eu esqueci de falar sobre o tema que foi pedido pela casa hoje à noite, desculpa a nossa falha, que é buscar e achareis. Né? Nós chegaremos lá então. Então a gente tem que querer andar, tem que querer fazer aquilo que nos é necessário, que nos é cabível. E Allan Kardec vem falar uma coisa muito interessante para nós, a respeito da evolução do homem. Porque o homem, ele começa a sua caminhada, o homem, humanidade, começa a sua caminhada lá nos seus primórdios, lutando por quê? Para se alimentar, única e exclusivamente. Se manter vivo através do alimento e também da vestimenta. Então, esse é o único objetivo. Com a invenção de várias invenções, várias criações de equipamentos, de máquinas, hoje nós não trabalhamos para nos alimentar. A gente compra o alimento através do nosso trabalho, do dinheiro que a gente ganha, mas a gente tem um tempo muito maior. E Allan Kardec fala o seguinte, que após atendida as questões materiais, sucedem as questões espirituais. Ora, o que está acontecendo com a humanidade hoje? Nós nunca tivemos tanto recurso na mão de facilidades. De facilidade na questão seguinte. Antigamente, a gente, para ir à cidade, tinha que andar longas distâncias. E eu, que não sou muito novo, morei em sítio, lá no interior de São Paulo, a gente andava bastante. Ia a cavalo, comprar pão, porque não tinha carro, não tinha ônibus. E as coisas foram melhorando. Hoje a gente tem ônibus, tem Uber, tem táxi, tem carro. Tem as facilidades da vida, de comunicação. Temos esse equipamento, que é o celular, ele até fala. O resto ele faz tudo. A gente vai ao banco, faz tudo aqui. São tantas coisas materiais que vêm a nós, e temos as redes sociais. Né? E o que está acontecendo? Hoje nós temos uma epidemia de pessoas que têm problemas de ordem emocional. Lá na nossa casa a gente faz atendimento fraterno, até hoje de manhã fizemos um atendimento fraterno. A minha escala é na terça-feira. Problema emocional. É a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, é a fobia social, a baixa estima, e vai por aí afora. Ao ponto de a gente ver pessoas que têm tudo que a matéria pode nos fornecer de conforto, eles têm. De viajar todo ano para o exterior, de passear, mas sempre tem um vazio, sempre tem uma tristeza, que é justamente isso que Kardec fala. É chegado o momento agora da gente fazer nosso enriquecimento espiritual, porque material nós já fizemos, a inteligência andou rápido, mas agora os sentimentos,
é necessário que a gente trabalhe nessa área. Por isso que a espiritualização é muito importante. E a esse respeito, falando na graça divina, Jesus deixou um ensinamento para nós que está no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, que o Sermão da Montanha é o 5, 6 e o 7. São 111 versículos. Ali está o extrato, o suprassumo do ensinamento moral do Cristo. E no capítulo 7, no versículo 7, ele diz assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á a porta, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e o que bate à porta, essa se vos abrirá. Por quê? Qual o pai de família que dará uma pedra a um filho que pede um pão? Ou uma serpente a um filho que pede um peixe? Ora, de Jesus, sendo mal como sois, que já sabes dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá vosso Pai que está no céu? Então, nesse ensinamento, Jesus vem nos falar que Deus, e agora com a doutrina espírita a gente passou a conhecer exatamente todos os mecanismos de ajuda, de socorro que tem no mundo espiritual e que está à nossa disposição, a começar pelo espírito protetor que nós temos. Cada um tem o seu, que é um espírito muito mais elevado que nós, que está sempre disposto a nos atender, nos dando intuições das coisas boas, conversando conosco durante o sono. Temos familiares, temos, conforme explica André Luiz, os visitadores que cuidam de certas quadras de bairros, que visitam as famílias, que reportam os problemas. Então são tantos os recursos, mas nós, de forma geral, a humanidade hoje está embotada dentro do seu sofrimento. E não há uma tendência de que o materialismo resolve tudo. Coisa de Deus, de Jesus, da espiritualidade, é coisas para a pessoa fraca, para a pessoa sem fé em si, né? E na realidade é ao contrário. Então, Allan Kardec, quando fala a respeito de pedir, e ele é bem incisivo nisso aqui, nós temos que pedir a graça divina, mas temos que ter uma postura, primeiro, de fé, de certeza, que vamos receber. E ele diz assim: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela se vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e a ela se vos abrirá. Mas pedi com sinceridade, com confiança e fervor. E ele então coloca aqui uma advertência: mas pedi com humildade e não com arrogância, porque é uma condição básica nossa reconhecer que somos pequenos e que precisamos desse amparo maior que a espiritualidade enviada por Jesus, que está toda nesse esquema
nesse sistema de atendimento às pessoas necessitadas nos dão. E é muito importante a gente falar um pouquinho como a casa espírita pode nos ajudar. Quando a gente lê André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Humberto de Campos e tantos outros autores, a gente, Sueli Caldas Schubert, com o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, o quanto que tem de atividade no Centro Espírita. É importante, quando a gente vem aqui, quer buscar alguma coisa, tenhamos a certeza. Quando chegamos naquela porta, já somos recebidos por bons espíritos, porque a equipe espiritual, não só da casa espírita, mas de todo o templo que trabalha para o bem, sempre tem uma assessoria muito grande no mundo espiritual. Nós vamos falar então da casa espírita, que é onde estamos. Nós somos recebidos na porta por um dos trabalhadores espirituais que nos acompanham. Por isso a importância de chegarmos sempre um pouco mais cedo, de nos recolhermos numa prece, de desligarmos o telefone, de esquecer os problemas do dia a dia lá fora, para que a gente aqui, já nos sentar para escutar uma palestra, eles já começam a trabalhar a nosso favor. E André Luiz, ele explica isso bem, se eu não me engano, está em Missionários da Luz, quando ele fala do atendimento, e ele dá 4 exemplos, do atendimento daqueles que chegam na casa espírita em busca de algum alívio, de uma dor, de um sofrimento. E ele dá esses 4 exemplos aqui, e tem alguns muito interessantes. Primeiro ele fala aqui de uma senhora que ela vinha tendo várias desavenças com o marido, e aquelas discussões estavam gerando uma energia muito ruim nela, que formava uma névoa escura que estava dentro do coração, em algum setor aqui, que com o tempo, aquilo ali resultaria numa doença, porque face ao desequilíbrio emocional. E eles então, nesse atendimento que ela chega ali, até antes de tomar o passe, eles já vão anotando os nomes e tomando as providências. E eles fazem então a retirada dessa energia. Ele diz ali, não é Alexandre, é um outro instrutor que está com o André Luiz. Agora não me lembro o nome dele. Hã? Mas nesse caso aqui eu acho que não é o Alexandre, é alguém da casa. Bom, mas o importante é que ele diz o seguinte: essa irmã receberá 10 atendimentos. Se ela mudar a sua postura, ela continuará recebendo esse amparo. Se ela continuar nessa questão das discussões, tem a questão do livre-arbítrio. A gente tem que respeitar as escolhas dela. Tem um outro caso assim que é muito emocionante, que é da gestante. Era uma gestante que, em função das dificuldades financeiras que ela e o marido estavam tendo, a alimentação dela estava paupérrima. E ela começou a se preocupar muito com o bebê que estava no ventre. E um dia, ela passando na frente da casa espírita, ela resolveu entrar. Sentou lá e ficou fazendo uma prece, pedindo ajuda, buscando alguma coisa para si. E André Luiz descreve que essa nossa irmã, ela recebe de espíritos especializados uma substância que é colocada dentro do ventre. Isso porque ela era uma pessoa muito boa, tinha muitos méritos e vamos dizer assim, ela estava apta para receber aquele amparo maior, porque sabia da origem do sofrimento dela.
essa substância colocada no líquido amniótico iria salvaguardar a saúde do feto, que a má alimentação dela não traria prejuízos para a criança. A gente fica impressionado de ver como nós conhecemos quase nada da ciência do outro lado. Porque isso não é milagre, é uma ciência. São produtos que eles trazem que nós desconhecemos. Tem um que tinha problema no pâncreas, problema no fígado, que era um homem muito brigão, que discutia muito, gostava de contendas, de discussões. Então eles fazem o tratamento, só que ele continua sempre, ele saía do centro e sentia um bem-estar enorme, mas logo já estava de novo discutindo com as pessoas, é uma pessoa orgulhosa. Então eu disse, olha, esse agora, até que ele resolva mudar, vai ficar por conta dele. Então por isso que a gente deve vir à casa espírita sempre imbuído de que estamos buscando algo e que vamos receber. E como nós recebemos? Recebemos das mais formas diferentes que a gente pode pensar, de várias formas, mas a gente recebe. E é isso que a gente queria trazer de mensagem para vocês, da oração, a gente fazer assim um hábito de orar, de manhã quando levantamos, à noite quando deitamos. Durante o dia, a gente sente uma vontade de agradecer, ou um pedido, ver alguém sofrendo. Nós estamos interligados o tempo todo com o mundo espiritual. O que a doutrina espírita nos mostra é isso, é essa interligação intensa. Se nós temos pensamentos bons e desejamos o bem para o próximo, e o próximo começa na nossa família, que é o mais próximo, né? Então, não podemos fazer o bem só fora do lar, tem que começar do lar para fora. E nós estaremos ali já fazendo um trabalho importante de ajuda às pessoas e também de ajuda para nós mesmos, que os bons espíritos conhecem as nossas intenções e agem sempre nos ajudando. Nós vamos terminando por aqui nessa reflexão do buscar e buscar e acharemos. De termos paciência com a nossa floresta reencarnatória, termos fé, não nos iludirmos com os caminhos que surgem, às vezes parecendo ser muito mais fácil, mas que intuitivamente a gente sabe que não é bom, mantendo sempre essa busca da espiritualização, do crescimento, sabendo que a gente já tem bastante coisa material, mesmo que não sejamos ricos, que tenhamos poucos recursos, mas a gente já tem bastante recursos materiais para a nossa vida se formos comparar com épocas passadas. Vamos então agora trabalhar a nossa parte espiritual. Então essa é a mensagem que eu queria deixar nessa noite. Agradeço imensamente a paciência dos nossos irmãos e continuamos com fé, que assim seja.